Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Falar sobre a ganância pelo poder que está também no meio do povo de Deus. Isto é um desafio constante devido à natureza do ser humano. Em Tiago, no capítulo 4, o Senhor nos exorta a examinarmos os nossos pedidos. Vocês estão pedindo mal, e por isso não recebem. Vocês estão pedindo para esbanjar isso aí em coisas materiais. Estão pedindo coisas de interesse e não para a obra de Deus. E por causa disso vocês não recebem, estão pedindo mal. De onde provém as guerras e contendas que há entre vocês, senão dos prazeres que militam na carne de vocês? Vocês lutam, mas não conseguem nada. Vocês avançam nessa sede pelo poder e acabam perdendo tudo. Para mim, essa luta pelo poder se chama política. Existe uma diferença entre o que eu acho que é política e a definição original de política. Política vem de polis, cidades, era o governo das cidades na Grécia Antiga. Para mim, política é o engajamento numa luta pelo poder. Exatamente essa luta na qual está engajado totalmente agora o presidente Bolsonaro. E eu quero tecer comentários também sobre isto. Mas eu quero citar na Bíblia uma época muito triste em que pessoas estavam lutando pelo poder. Depois da institucionalização da igreja, que aconteceu mais de 300 anos depois da vinda de Cristo, a institucionalização fez com que a igreja deixasse de ser um sal para a terra, um fermento bom para o mundo, para se transformar numa empresa religiosa, uma instituição que tem prédios, interesses, que tem poder, que mexe com dinheiro, que tem cargos e pessoas em posição de autoridade lutando para manter e outros para derrubá-los. A igreja virou uma empresa, um partido político, uma luta constante, quando antes era um povo unido pela expansão do evangelho, mas deu lugar à ganância, à sede pelo poder. A institucionalização da religião foi esse grande mal que perdura até nossos dias. É difícil uma pessoa entender que igrejas são 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, amando, orando, levando o evangelho, visitando outros e cultuando a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso é igreja, mas para muitos igreja é um templo, um prédio especial e um povo ajuntado, povo religioso ajuntado. Igreja não é isto, não é povo ajuntado, é uma família edificada, pessoas que têm compromisso umas com as outras, comunhão espiritual e por isso elas amam e levam o evangelho a outras também. Isso é que é a igreja do ponto de vista do Senhor. Mas, como aconteceu no passado, na antiga aliança, o povo de Israel pediu um rei, na verdade um reino, e eles estavam abrindo mão do Senhor. Quando na institucionalização da igreja
que se materializou com o imperador Constantino, o povo cristão queria ser como as outras religiões, ter templos e palácios e cargos e pessoas importantes e bispos vestidos com roupas especiais. E tudo isso aconteceu e o poder de Deus foi embora, se esvaiu e a pureza acabou, aquilo virou um centro político de disputa pelo poder, ou na linguagem de Jesus, um covil de salteadores, usando a religião para enriquecimento, para benefício próprio. Isso é o que acontece em nossos dias, cada um fazendo a igreja do seu jeito. E o apóstolo Paulo menciona, nós estamos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, sabe, meu filho Timóteo, que nos últimos tempos os tempos vão ser difíceis, as pessoas serão assim, implacáveis, caluniadoras, frias, vazias e perversas, amigas do pecado e assim por diante. Mas entre outras características, terão forma, aparência de piedade, mas vão negar o poder. Na verdade, elas vão fazer comércio da religião. É o que acontece em nossos dias. Líderes que fundam igrejas para eles, que não se submetem a ninguém, a igreja é para arrecadar dinheiro para eles, eles usam a igreja não para levar as pessoas a adorar a Deus, mas para fazerem campanhas, e eles, engodando as pessoas, arrecadam dinheiro e querem poder. Eles não se submetem a ninguém, não reconhecem os outros líderes e não titubeiam em pecar também. Entram nas casas carregando mulherzinhas carregadas de pecados. Essas campanhas, quando vê que uma mulher viúva que está sofrendo muito, essas campanhas de prometer bênçãos, porque eles sabem que ela tem dinheiro, para tirar dinheiro dela em campanha. É terrível essa sanha neopentecostal. Pois é, tudo isso já está previsto na Bíblia, que esses líderes estariam no nosso meio. E o que o apóstolo Paulo nos manda fazer? Afastarmos-nos desses tais, para que eles saibam que nós não estamos apoiando. Mas essa sede pelo poder é grande dentro da igreja, porque na igreja as pessoas são ingênuas, dão dinheiro, e se fizer um apelo choroso, pessoas vão dar mais dinheiro, e há aqueles líderes que estão se enriquecendo com isto e ganhando poder político. Eles querem partidos políticos, eles querem cargos no governo, eles querem apoiar governantes. Isto é a luta pelo poder, política dentro da igreja, e um desvio completo da vontade de Deus, uma apostasia. Mas não é novo. Em 2 Reis, nós encontramos no capítulo 10 que o Jeú, levantado pelo Senhor, era um capitão de tropas, justiceiro, foi levantado pelo Senhor para desarraigar a casa de Acabe e também o culto a Baal. Mas ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, não foi um bom governante. O Jeú acabou mal e morrendo. Mas quando ele morreu, em Judá, o culto a Baal continuava, porque a filha da Jezabel tinha se casado com Jeorão, filho do Josafá, e quando o Jeorão reinou, a Atalia era quem mandava. Seguindo a orientação da mãe, Jezabel, ela impôs o culto a Baal, ela mandava no marido, que foi um péssimo rei, e por fim foi morrendo todo mundo. E a Atalia viu uma brecha de oportunidade e resolveu, no capítulo 11, 2 Reis 11, quando viu que o filho dela, o Acasias, era morto, o rei Acasias morreu, ela se levantou e destruiu
toda a descendência real, ou seja, os outros filhos e netos. Ela destruiu, matou todos os homens parentes dela que poderiam vir a ocupar o cargo de rei. Eles não tinham a previsão de uma mulher reinar. Para que uma mulher reinasse, governasse, teria que matar todos os homens parentes do rei, que tinham nobreza, que poderiam vir a ocupar a posição de rei. E ela então matou todos os parentes, eliminou toda a descendência real. Foi uma ganância tremenda e ela reinou por 6 anos, fazendo um estrago em Judá. Mas Deus permitiu. Às vezes a gente pensa, por que Deus permite o escândalo? Por que Deus permite que coisas horríveis aconteçam em nome do Evangelho? Por que Deus permite que líderes evangélicos se misturem com a política, se corrompam em acordos e alianças espúrias? Por que Deus permite isto? Bem, a Bíblia ensina: os escândalos são permitidos por Deus para caracterizar os aprovados. É necessário que venham escândalos para que os aprovados se manifestem. Mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem. A Atalia quis reinar, viu a brecha de oportunidade, o país estava enfraquecido, ela aproveitou e matou todos os homens da família real e ela reinou, impondo um reinado de violência, terror e medo nas pessoas. Mas Deus não dorme, Ele é soberano. Deus deixou por 6 anos aquela situação para que o povo visse a diferença. Enquanto isto, Deus providenciou que a Jeoseba escondesse Joás, que na época tinha 1 aninho de idade, era filho do Acasias, e ela era casada com o sacerdote Joiada, e escondeu o menino, o bebê de 1 ano, no templo. A pergunta que muitos fazem é a seguinte: como uma rainha, vó daquela criança, não sabia que ela existia? Ela não conferiu os mortos, ela mandou matar e não conferiu quem tinha morrido. Agora é bom a gente lembrar o seguinte: naquela época, na corte, havia verdadeiras bagunças. Um rei tinha muitas mulheres, ia tendo filho que nem se sabia bem quem eram todos os filhos. Nós não temos a mínima ideia, por exemplo, de quantos filhos Salomão teve. Se ele teve 1000 mulheres, no mínimo deve ter tido uns 1000 filhos também, porque há mulheres que podem ter tido 2 filhos, se uma não teve, uma pode ter tido 2 ou 3 filhos. O Salomão teve muitos filhos, para contar 1000 filhos não é muito fácil. Os outros reis não tinham tantas mulheres, mas tinham muitos filhos que nem contavam também. Portanto, esse Joás era filho do rei Acasias, porém, quem sabe, com uma concubina, mulher secundária, uma mulher estrangeira, não se sabe. O fato é que Deus permitiu que aquele pequeno Joás fosse escondido e não fosse descoberto pela rainha Atalia durante 6 anos. Quando o menino tinha 7 anos, o sacerdote Joiada promoveu uma revolta e, falando a boca pequena, secretamente com os capitães, os militares, ele conseguiu o apoio de todos, porque já ninguém aguentava aquela mulher. Uma pessoa fora do lugar, uma mulher reinando numa posição que não era dela. Ela fez um estrago. Um governante mau faz um estrago no país. E Deus permitiu que todos aderissem ao sacerdote Joiada e a revolta desse certo e colocaram o pequeno Joás no trono e começou uma nova etapa no reino de Judá. Aquela era
de influência da Jezabel, da Thalia, do culto a Baal, passou. Dali por diante, com Joás, foi uma nova era. É bom a gente lembrar isso. Deus não fica surpreendido com nada que acontece, porque Ele sabe tudo o que vai acontecer e o que está acontecendo. Mas Deus permite que esses desvarios, essas verdadeiras vergonhas se façam no Brasil em nome do Evangelho, essa promiscuidade com a política. Deus permite que tudo isso aconteça para que os aprovados verdadeiros se manifestem. E então nós devemos estar atentos a isto. É necessário que os escândalos venham e vêm outros piores ainda, mas Deus nunca abandona aqueles que lhe são fiéis. Deus não abandona os seus, Deus é fiel, Deus é Deus, isso nos tranquiliza. Por pior que seja a situação no Brasil, e ela vai piorar, e nos dias difíceis que virão, Deus vai continuar sendo Deus, um Deus conosco, querendo nos abençoar e confirmar a sua obra através de nós. Então, irmão, não coloque o seu sonho nas coisas materiais desse mundo, porque vão ser sacudidas, mas coloque o seu coração em almas, em ajuntar tesouros no céu, em fazer a vontade de Deus. Isso jamais será abalado. Você está nessa direção?